Recording is on. Bom, agora vocês sabem que estão gravando. Então, primeiramente, boa tarde. Hoje é o nosso quarto dia, né, de aula desse encontro. A Marlene hoje é a instrutora do dia. Ela vai estar trocando essa ideia com vocês, conversando, enfim. Antes da aula iniciar, gente, eu só queria reforçar a importância de vocês estarem fazendo as atividades, sabe? Ainda não teve uma participação tão grande nos momentos de reflexão como a gente gostaria. E quando vocês vão fazendo as atividades, vocês já vêm com as leituras, já vêm com o vídeo assistido, o manual, e acaba contribuindo para um debate mesmo que aconteça aqui na aula ao vivo e que vocês tenham dúvida. Então, pode ser que não tenha tido muitas dúvidas nos encontros, porque talvez vocês não estejam conseguindo a tempo acessar o material e vir para a aula. Eu sei que a vida cotidiana ela é muito corrida, a gente tem 1 milhão de tarefas para fazer, mas, assim, se vocês puderem mesmo tá fazendo as atividades, as leituras e vindo para o encontro já com esse conhecimento prévio, ele contribui bastante, tá? Então, eu reforço o pedido, até porque para a gente fazer o teste final, vocês fazerem o teste final, as atividades têm que estar concluídas, para vocês não se atropelarem e depois ter que fazer tudo em cima da hora. Tentem tirar aquele 1h30, 1 hora do dia como previsto, como a gente avisou também os gestores municipais, para vocês estarem fazendo as leituras e as atividades, tá? Tem um pessoal que está colocando as dúvidas no fórum de discussão, outros que estão trazendo pelo WhatsApp. A gente sugere, né, que tente colocar sempre no fórum, mas em outra alternativa, né? Se leu agora e ficou com uma dúvida, a gente está trazendo para o encontro também. E fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, ligando o microfone, abrindo a câmera, falando no chat. Eu acho que é isso e vamos dar início. Obrigada, gente. Marlene, você tá sem áudio. Se você já estiver falando, a gente não tá te ouvindo. Estava sem áudio mesmo, já estava falando, mas tudo bem, voltamos para lá. Espera aí. Boa tarde a todos, eu sou a Marlene e vou dar sequência no nosso curso na aula de hoje. São 3 temas que nós vamos abordar: domicílio, família e documentação. Então, esse primeiro tema que nós vamos tratar agora é sobre domicílio da família. Então, se vocês estiverem com o formulário em mãos, vocês vão ver que o bloco 2 é o bloco do item 2.01 até o 2.13, que se constitui nas informações que a gente vai perguntar para a família. E quais são os pontos, né? Considerando que vocês assistiram o vídeo, leram o manual do entrevistador, nós vamos trazer os pontos importantes desse bloco. Então, como eu já disse, né, esse bloco ele vai da questão 2.01 até a 2.13,
E ele já começa perguntando na segunda questão, que é o que mais gera dúvidas no preenchimento, é a espécie do seu domicílio. E dentro do cadastro único, nós temos 3 opções para registrar o domicílio da família: particular permanente, particular improvisado ou coletivo. Então, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, né, desse conceito, que ele gera dúvidas na hora do preenchimento, ou como a gente vai perguntar para a família qual é o domicílio que ela tem. Então, eu trouxe o resuminho dos conceitos. Então, o domicílio, para o cadastro único, é o local de moradia de uma ou mais famílias. Esse domicílio, ele pode ser particular permanente. Esse permanente, ele não está ligado à propriedade do imóvel pela família que está residindo no local. Então, o particular permanente, ele é um espaço próprio para servir de moradia permanente ou duradoura para aquela família. E ele é normalmente composto de um cômodo, de pelo menos um cômodo. E ele é o local em si, ele é adaptado para moradia, embora ele possa ter adaptação interna ou demonstrar precariedade, expressando algum tipo de vulnerabilidade da família. Mas, normalmente, esses locais de domicílio particular permanente, a família tem acesso a abastecimento de água, energia elétrica, saneamento e até coleta de lixo. Então, nós vamos ver, assim, as comunidades, que antes eram chamadas de favelas, e que as famílias, né, moram e que tem muita vulnerabilidade. Mas se a família, você descreve para a família o conceito e ela se identifica, é nesse conceito que você vai registrar. Porque o improvisado, ele é um espaço que, no momento da entrevista, ele está precariamente adaptado pela família, para servir de moradia. Nesses domicílios, geralmente não é possível distinguir cômodos ou individualizar os espaços, porque, normalmente, esses locais não têm acesso aos serviços básicos de abastecimento de água, energia elétrica, saneamento ou coleta de lixo. E isso já configura uma situação de extrema vulnerabilidade. Numa situação dessa, quando a gente estiver fazendo a entrevista, se a gente tem dúvidas em relação se esse domicílio é permanente mesmo ou ele é improvisado, a gente assinala improvisado. Nessa condição, é possível, no município, né, na gestão, olhar essa situação e promover o acesso dessas famílias a alguma política pública que venha atender essa situação de vulnerabilidade da família. É que a gente acaba confundindo, porque a gente pode relacionar isso, né, com a pessoa ser proprietária do imóvel, ter documento, e muitas das vezes esse público que a gente atende tem uma situação realmente diferenciada de domicílio do que a gente está acostumado a ter no dia, a verificar, né, no nosso meio que a gente vive muitas vezes. E outro tipo de domicílio é o coletivo, que é aquele estabelecimento ou instituição que, na data da entrevista, tem relação entre seus habitantes. Essa relação com os habitantes desse domicílio coletivo, ele está restrito a normas, a um regulamento administrativo que as pessoas têm que seguir, né? Normalmente, um alojamento, pensão, né, que pode caracterizar aí a situação atual da família. Então, Marlene, oi.
O Renan, ele perguntou para a gente o seguinte aqui no chat. No domicílio particular, domicílio particular permanente, ele pode ser mesmo sendo alugado? Pode, se ele serve de moradia, né, de domicílio para aquela família, sendo alugado, pode. Um local que que, por exemplo, improvisado, a pessoa mora em lona, ela mora embaixo de uma ponte. Então, são condições, assim, de moradia que já vai dificultar você ver aquilo como local permanente daquela família. Então, mora em casa abandonada, mora embaixo de construção, tem acampamentos, né, em áreas rurais, com lonas, barracas. Então, o improvisado, ele é bem característico nessa situação de você não tem um local que você é contínuo, né, morando nele, que você consegue identificar que a pessoa tem naquele local, que ela permanece ali, que mesmo pagando, ela está pagando um aluguel. Então, é um local que vai ter paredes, né? Você pode identificar cômodos dentro desse domicílio. E o improvisado, ele caracteriza muita precariedade dessas famílias. Não sei se consegui responder, Renan. Renan, se você puder dar um ok no chat, se você entendeu, se a dúvida permanecer, pode estar perguntando de novo, tá? Porque vejam, né? Se ele perguntar, daí eu paro e respondo, Ana. Então, a gente vai verificar qual é a espécie, né? O tipo de domicílio que essa família tem, e já vai ver ali que nessa questão, né? Se você colocar particular permanente, você segue respondendo, porque você vai descrever o que tem dentro desse domicílio. Então, isso já é uma coisa que ajuda você a olhar se esse domicílio é permanente ou é improvisado. Porque se ele for improvisado, você já vai pular para as questões seguintes, né? Quando vai descrever a família. E aí nós vamos precisar, né, entender os cômodos, né, que tem nesse domicílio. Então a gente vai perguntar, né, quantos cômodos tem e vai registrar, né? Os cômodos são, não sei se essa linguagem é comum a todos, né? Eu lembro de criança que a gente falava peças, né? Quantas peças tem a tua casa? Né? Então, quantos tem a cozinha, tem o banheiro, tem os quartos, tem sala. Então, esses são os cômodos que fazem parte do domicílio que a gente vai perguntar para a família e ela vai identificar. Inclusive, tem uma das perguntas que você vai ter que identificar quantos desses cômodos são usados como dormitório, como quarto. Tem muitas famílias que tem pessoas que dormem na sala, tem pessoas que dormem na cozinha. Então, você precisa identificar, e tudo isso vai caracterizando as vulnerabilidades que essa família apresenta. Então, foi destacado aqui a questão do banheiro e sanitário, porque tem uma pergunta lá que você vai identificar, né, se a pessoa tem banheiro ou ela tem sanitário. O banheiro, como vocês devem ter visto no manual, ele já identifica, o banheiro ele é composto também por chuveiro. Agora, quando nesse local você só tem o sanitário, né, o vaso sanitário, então só tem o sanitário. Então, isso é bem importante identificar, e até era uma questão que era uma dúvida no nosso programa, né, do Família Paranaense, que ele questionava isso, né, porque você ter um sanitário significa que você não tem um banheiro, né, onde que você toma banho? Então, já trazem outras questões aí que ajudam a você pensar numa política pública dentro do município, né.
E os cortiços, que hoje eu até nem sei se esse termo, aqui no Paraná, não é muito utilizado, mas a gente vai ver assim, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos vários locais que têm moradias que alugam quartos. Normalmente é pessoa viajante, pessoa em situação de rua, que tem condições, aluga, né, um quarto para ela ficar, e daí tem uma área comum de cozinha, tem uma área comum de banheiro. Então, quando a pessoa mora num local assim, você só vai computar o local onde ela realmente fica, que é a peça lá do quarto dela. As áreas comuns você não vai colocar no cadastro como cômodos dessa casa. E uma outra coisa que, né, veja como já a caracterização do domicílio particular permanente, né, que você vai começar a descrever, a construção desse domicílio, né? Às vezes a gente pode ficar em dúvida, porque às vezes a casa ela é composta por cimento, daí ela tem madeira aproveitada, ela tem várias coisas, né? Que às vezes as pessoas improvisam mesmo essa construção da moradia. O que vale para responder ali? Você vai observar o que predomina na construção. Se predominar, né, a construção em alvenaria, você vai colocar que é alvenaria. Isso tanto para o piso como para as paredes. Então, o que predominar é o que você vai assinalar. E na sequência também, que já pega o item 2.8, que começa a falar da água, do banheiro, do lixo e da iluminação, às vezes as pessoas têm duas formas, né? Como, por exemplo, ela pode ter, lá no caso, a energia sem medidor e ela usar a vela também. Então, pela sequência que está registrado no cadastro, você faz pela sequência. O que vier primeiro das opções que ela disse que ela utiliza é essa que você vai anotar. Que às vezes a gente fica em dúvida aí no preenchimento do cadastro nesses itens. Mais alguma dúvida sobre o que eu apresentei sobre características do domicílio? Tem alguma coisa no chat, Ana? Não, não tem nada no chat. Acho Bom, que pode... gente, então essas eram as informações que a gente colocou aqui como importantes para fazer referência para vocês aqui no preenchimento do bloco 2. Então, agora a gente vai para o bloco 3, que é o bloco da família. Então, nós vamos ver aqui a questão do conceito da família, como que a gente preenche esse bloco 3. Então, o que a gente precisa olhar para a questão da família? São 3 conceitos importantes para a gente entender, e isso a gente conseguir fazer um preenchimento correto do nosso cadastro, que é família, morador e famílias conviventes. Vocês responderam lá no momento de reflexão, e eu aproveitei e daí já trouxe para cá essa questão dos conceitos que vocês colocaram lá no momento de reflexão, e eu juntei nos conceitos que a gente já tem no cadastro, porque eram 4 perguntas. Como você entende o conceito de família no cadastro, e uma única pessoa pode ser considerada uma família? Essa resposta está no conceito que o cadastro tem de família. E família, para o cadastro único, ela é composta por uma ou mais pessoas que residam no mesmo domicílio e compartilhem renda e ou dividem despesas. E não é necessário ter relação de consanguinidade essas pessoas que residem nesse mesmo domicílio. Aí tem a pergunta lá, né, se a família deve, né, sempre morar junto. A questão do conceito de morador, ela traz, né, que o morador,
é aquele que tem o domicílio como local habitual de residência, mesmo que tenha períodos de trabalho fora do município. Eu acredito que vocês aí do interior, e eu já morei também, e eu lembro das famílias, né, que eles fazem aqueles trabalhos no trecho, né, como eles chamam, são trecheiros, então eles saem da casa e passam dias fora da casa. Então, isso não significa que ele não é mais morador ali, não, ele é morador da casa. E uma outra coisa que a gente considera morador na hora da entrevista, que se a família tiver algum membro que esteja afastado dessa família por um período igual ou inferior a 12 meses, por exemplo, as pessoas que estão internadas em hospitais ou em centro de medidas socioeducativas, estejam acolhidos em algum tipo de abrigo, ou estejam abrigados, ou estejam com privação de sua liberdade, né, presos, desde que seja inferior a 12 meses, ela é considerada morador da família. Isso pode acontecer também de ter as famílias num terreno, ter várias famílias morando, ter vários domicílios nesse terreno. Então, cada família, conforme ela for se identificando, vai ser feito o cadastro delas ou não. Por quê? Então, quando nós temos várias pessoas morando lá e elas são famílias que não dividem todas as despesas, mas elas vivem junto lá. Nós chamamos no cadastro de conviventes, que é uma ou mais unidades de família, que sejam parentes ou não, mas que residem no mesmo domicílio. Compartilham mais de um cômodo, mas não compartilham renda e despesas. Mas elas podem compartilhar o aluguel, a despesa de água e de luz. Então, são famílias conviventes. Como vocês podem ter observado no vídeo, a família que divide tudo, né? Então, o filho casou e vai morar lá com os pais, continua morando com os pais, mas ele tem o trabalho dele, tem a renda dele, só que a renda dele e a renda dos pais, elas ficam juntas para cobrir todas as despesas da casa, não é nada separado. Então, elas constituem uma unidade familiar. Agora, se esse filho só ajudasse a pagar a luz ou água, mas o que ele recebe, ele não divide com a família, seria uma família convivente. E por isso, cada uma vai ter o seu cadastro separado. Marlene, Oi. a gente tem uma dúvida no chat do Renan. Se a pessoa mora junto, mas não tem parentesco nem renda, pode ser colocada junto no mesmo cadastro único? Sim, pode. Porque ela faz parte da família, ela convive na família. E o cadastro único não olha a consanguinidade. O que é a consanguinidade? Pai, mãe, filho, primo, prima. As nossas famílias brasileiras, em função do nosso sistema cultural e econômico, elas se constituem de diversas formas, né? Os arranjos que elas fazem de acordo com a sua condição socioeconômica é o que vai definir como ela está. Então, para o cadastro único, esse domicílio, quantas pessoas morarem, se o RF informar o nome de todas as pessoas que moram lá, são todas essas pessoas que a gente vai registrar no cadastro, como pertencentes àquela família. A não ser que tenha uma outra família, que seja de filho, casou, filha, casou e more junto, conforme o exemplo anterior que eu dei, né? Que a pessoa tem a renda dela e não compartilha. Então, é uma família convivente, ela vai ter o seu cadastro separado. Ok? Ok. Tem mais uma. Pode?
Pode. Do Marlon. Se a pessoa mora no mesmo lote, terreno, mas em casas separadas e diz não compartilhar renda, entra junto? Não compartilhar renda, ela não compartilha. Não, aí é uma outra família, né? Separada, porque ela tem a renda dela, ela que paga a luz dela, a água dela, a alimentação dela. Essa família que está, você está entrevistando é uma família. Essa outra família que está no mesmo terreno, numa outra casa, não compartilha renda, não compartilha despesas, é outro cadastro que tem que ser feito. Ok? Então, nesse bloco da família, nós temos que registrar também a família indígena e a família quilombola. O que é importante, né? Nesse caso, que o cadastro único traz no caderno principal a identificação desses dois tipos de família, que é a família indígena e a família quilombola. O que é importante? A família indígena e a família quilombola, elas não têm a obrigatoriedade de ter o CPF ou o título de eleitor como documento. Desculpe, a família indígena, vamos falar só da família indígena. Então, a família indígena, ela não tem a obrigatoriedade de ter o CPF ou o título do eleitor para fazer o cadastro, se ela tiver o RANI, que é um registro feito pela FUNAI. Então, pode ser feito com esse registro, ela como RF, tendo o documento para fazer o cadastro. Mas essa família indígena, se ela puder ser encaminhada para ter esses outros documentos, é importante para que ela possa acessar outros programas sociais. Mas você não é impedido de fazer o cadastro se ela não tiver a família indígena, nem o RG, nem o CPF, nem o título de eleitor. Mas se ela tiver o RANI, que é o registro, né, do indígena, pode ser feito com ele. Vamos dizer assim, e outra coisa que é importante é essa família indígena se identificar a que família, a que povo ela pertence. Então, porque se ela for indígena, ela vai saber identificar o povo. O que o entrevistador precisa ter? Se ele for fazer o cadastro eletrônico, lá já vai aparecer as opções. Mas se for fazer no papel, era importante o gestor do cadastro disponibilizar para o entrevistador essa lista das famílias indígenas ou das comunidades quilombolas, que o quilombola também, ele precisa ter um documento, ou RG, ou CPF, ou o título de eleitor para fazer o cadastro, ou um ou outro. E se ele também não tiver, é importante que ele seja encaminhado, né, ou para assistente social do CRAS, orientar essa família, ou esse RF, para que o restante da família que não tem documentação possa ser encaminhada para ter acesso a esse documento, inclusive de forma gratuita. E, assim, então, em relação à família indígena e à família, né, quilombola, são essas as informações importantes que você precisa ter, né, a que povo ela pertence e se ela mora numa terra, né, se ela mora uma reserva, porque se for terra indígena, vocês vão ver lá no manual, é um local onde ela naturalmente já vivia. Se for reserva, já foi um local definido pelo governo, onde essa comunidade indígena passou a residir. Então, a questão do componente, eu já comentei anteriormente, e o que é importante que nós vamos ter aqui
Tem a pergunta 3.09, né, que é o componente ausente há mais de 12 meses. Então, vocês lembram, menos de 12 meses, se estiver afastado, faz parte da família. Está afastado mais de 12 meses, ele já não vai poder estar no cadastro. E é aquela mesma situação, né? Pode ser crianças de 0 a 17 anos que pode estar abrigada, pode ser jovens também, estarem abrigados, internados, com medida restritiva de liberdade, pode ser idosos em abrigos chamados ILPIs, instituição de longa permanência, e daí você vai registrar se estiver longe da família há mais de 12 meses. Aí, na sequência, para a gente fechar o bloco da família, tem a lista de componentes da família. Não sei se vocês vão lembrar da segunda-feira, né, quando eu comentei. Fiz a pergunta para vocês: quantas pessoas da família a gente pode registrar no cadastro principal? Aí alguém lá respondeu 6, né? 6 é o número de identificação, de todos os dados do componente da família que a gente pode registrar no cadastro é até 6. Agora, a lista dos residentes naquela moradia é até 12. E tem uma regrinha lá, como é que a gente registra o nome das pessoas? A gente começa pelo RF, vai colocar o cônjuge, os filhos, enteados, e se der começar pelo mais velho, vai registrar os pais, os sogros, netos, irmãos, outros parentes e não parentes que residem na casa. Então, com aquela pergunta do Renan lá, que se uma pessoa que não é parente reside lá, faz parte da família e vai vir para essa lista. E essa lista você pode só registrar o primeiro nome. E da mesma forma que você registrou aqui, você vai começar lá no bloco da identificação da pessoa por essa ordem que você registrou aqui. Então, o número 1 é o RF. Então, os dados do RF é que você vai começar a pegar. E o 3. Aí, o outro item que faz parte da família são as despesas mensais que a família tem. Deixa eu só ver. As despesas mensais que a família tem. Ou seja, energia elétrica. Então, se ela tiver essa despesa, você vai registrar o valor desprezando os centavos, porque o cadastro já tem os centavos ali. E se ela não tem despesa com energia elétrica, é importante você assinalar não tem. Água e esgoto, gás, carvão e lenha, alimentação, higiene e limpeza, transporte, aluguel, medicamentos de uso regular. Então, se não tem alguma dessas despesas, é bem importante assinalar como não tem. E medicamentos, as pessoas confundem. Ah, esse mês eu estou tomando medicamento porque eu estou com gripe. Não, esse não é o medicamento de uso contínuo. Medicamento de uso regular, contínuo, é quem faz acompanhamento, usa medicamento para controle da pressão, diabetes, ou outra situação de doença que esse familiar tenha e que ela precisa mensalmente comprar esses medicamentos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque no fórum a gente não teve registro de dúvidas aqui. No chat não tem nada, Ana? Fellows Jitzer, tem uma dúvida. Você pode colocar teu nome, que tá saindo pra gente como Fellow Jitzer. Ah, é o César. Se você quiser, César, ligar o microfone e falar, fica à vontade, tá?
Oi, boa tarde. Aconteceu assim, a pessoa não tem renda e ela tem gasto, como água, luz, e aparece a mensagem, né, que é, o item 3 ponto, agora não vou me lembrar, Três não ponto bate, dez. isso, não vai bater com a renda dele. Até que a moça que saiu de férias não tinha me explicado. E eu até fiquei travado nisso daí. Falei assim, mas como que ela não tem renda, mas tem gasto? Só que o sistema deixa passar para frente. Isso mesmo, é bem isso. Você, como Ah, entrevistador, não vai analisar isso. Quem vai sim. analisar é o sistema, se ela vai estar, se o cadastro dela está apto para participar de algum programa social, não é você como entrevistador. Esse levantamento que tem aqui são as despesas que a pessoa tem. E à medida que você vai preenchendo o cadastro, você vai seguindo nele aqui, que você vai começar agora a preencher individualmente de cada componente da família, aí o sistema, você vai registrar lá se alguém tem alguma renda. Se não tiver, é isso mesmo. Você vai registrar as despesas e não vai questionar, Tá certo. tá bom? Tá bom. Obrigado. Porque a gente acha que é a gente que vai conceder a qualquer benefício. Nós não vamos, nós estamos fazendo a entrevista, preenchendo o cadastro com as informações que o cadastro está pedindo. E você pode ver que essas despesas que a família tem são algumas despesas que o cadastro pede, porque com certeza a família pode ter outras despesas que não vão estar aparecendo aqui. Mas a despesa todo mundo tem. Agora, se ela paga, está com dívida, como é que ela faz? Né? Isso. Marlene, Oi. a gente tem mais duas dúvidas ali. Eu acho que talvez essa questão da renda, acho eu, vai aparecer mais quando a gente for tratar de trabalho e remuneração. Pode aparecer lá. Aqui é só despesa, aqui não está falando de renda. Eu acho que Sim. você tem razão, Ana. Vamos deixar para a questão da renda, porque aqui a gente vai registrar qual é a despesa da pessoa, independente se ela está trabalhando ou não está. Aqui é a despesa da família durante o mês. Tá. Aí a gente tem a pergunta da Silvani. São duas famílias que residem em lote, mas cada uma tem sua casa, dividem um padrão de energia e cada família paga a metade. Ó, elas. Então, assim, ó, isso que a gente tem que lembrar. A renda da família, ela vai contar todo mundo numa mesma família se a renda de cada família dividir tudo. Se não dividir tudo, vai dividir, nesse caso, como ela está trazendo o exemplo da água, energia, né? Só divide a energia, é família convivente. Então, vai fazer o cadastro dessa outra família separado do cadastro da família atual que está sendo identificado aqui, né? Porque você vai registrar quem é componente da família e a família convivente vai ter um cadastro separado. Não sei se respondi, tem mais alguma dúvida? Acho que respondeu. Respondeu. Ela disse sim, entendi. Cada um vai ter seu cadastro. Aí, a aula 7 já vem falando da documentação. Antes de falar dessa documentação, lá no cadastro, eu também acho importante que tem duas perguntas lá que é sobre o posto de saúde, que é a unidade básica de saúde, e o CRAS, que eles chamam lá de Centro de Referência de Assistência Social ou Centro Especial, né, de referência. Quem não tem e não sabe, peça para o gestor do cadastro único conseguir essa relação, porque existe uma relação das unidades básicas de saúde com o código e o nome correto que você pode registrar aqui no cadastro.
E os CRAS também, que é, normalmente, o contato das famílias é com o CRAS. Então, para registrar ali, dá para aproveitar esse momento, caso a família, não, eu não frequento o CRAS, né, pela unidade, ou mesmo na unidade de atendimento do cadastro único, ou dentro do CRAS, quando ela vai fazer o cadastro, seria importante orientá-la, que ela fizesse um contato com a equipe do CRAS, para ela poder acessar, né, direitos, benefícios, programas, serviços que ela pode estar não usando e podendo usar, né, se ela desconhece isso. Então, o entrevistador pode perguntar, né, e encaminhar, inclusive, essa família, né, o RF. Então, agora nós entramos na parte de documentação, que é o item que começa a registrar, né, os documentos que a família tem. Que a família não, os documentos que a pessoa tem. Então, esse bloco 5, ele vai trazer, porque o bloco 4, ele vai identificar pessoa por pessoa, né? Então, ele começa identificando lá, por exemplo, começa lá conforme a lista que a gente fez, lá na lista de componentes da família, o 1 é o RF. Então, eu vou colocar aqui número de ordem 01, e vou registrar lá no 4.01 o 01, 4.02 o nome do RF, e venho seguindo com os dados que vão sendo pedidos. Aí eu vou entrar na documentação, que é o item 5. E o que é importante aqui? Quando a gente faz o registro das pessoas que são componentes da família, e vamos começar com o exemplo do 01, que é o RF, um item que pode gerar dúvidas é o item de apelido. E hoje, eu acredito que lá no cadastro único, no sistema, já deve ter nome social. E eu não sei porque o meu formulário aqui físico ele é antigo, ele só tem, né, apelido, mas hoje você pode utilizar para colocar o apelido, porque às vezes essa pessoa na comunidade dela, ela não é conhecida como Maria, ela é conhecida como Chiquinha, né? Ela tem um outro apelido na comunidade, mas é assim que ela é conhecida lá. Caso você precise fazer uma visita domiciliar, ou a assistente social precisar ir lá, se ela às vezes vai procurar pelo nome da pessoa, ninguém sabe quem é, mas se você falar, né, é a dona Chiquinha, todo mundo sabe quem é. Então, o apelido, perguntar se a pessoa tem, né, e se ela gosta desse apelido, é conhecida por esse apelido para anotar, ou o nome social, porque pode ser o nome social de uma pessoa trans, uma pessoa homossexual, que já tem o seu nome social e gosta de ser chamada pelo nome social. Então, aqui vai registrar o nome social. E uma outra coisa é o nome indígena, porque às vezes no documento, no RG, no CPF do indígena, tem um outro nome que não é o nome dele, do povo dele, mas ele tem esse nome. Então, você vai registrar o nome do povo dele, o nome, às vezes, do povo, né? Que às vezes, tipo, é Kaiowá, é Caigangue, é Guarani, né? Tem um nome mais isso. Então, é aqui que você registra. Então, isso é bem importante. Agora, a questão do sexo, que pode ficar em dúvida, se a pessoa for trans, homossexual, e ela deu o nome social dela, infelizmente, mas é o que a gente tem que fazer. Nós temos que registrar o sexo que está identificado no documento dela. Então, Marlene, formalmente... O José Mauro tem uma dúvida. Oi, Marlene. Então, eu tive um problema essa semana. Eu fui cadastrar uma família, fui atualizar uma família, e o nome de uma das pessoas da família estava escrito errado. Só que o que estava escrito errado era o primeiro nome, o segundo nome estava certo
e o sobrenome estava errado. E daí eu corrigi, né? Só que o sistema bloqueia. Ele fala que eu tenho que entrar em contato com a Caixa. É isso mesmo? Não tem como. Eu tenho que entrar em contato com a Caixa para acertar o nome que foi digitado errado? Pois é, mas você fez isso a partir do documento? Isso, aham. Então, é porque assim, eu estou atualizando atualizei alguns cadastros, né? E daí com a pessoa aqui, né, entrevistando ela, e eu verifiquei com o documento da criança que o nome dela estava errado no cadastro dela ali, né? Na parte do cadastro dela ali no V7. E daí eu tentei alterar, só que o sistema bloqueou, ele não autoriza eu fazer essa alteração, porque eles falam que esse tipo de alteração você teria que entrar em contato com a Caixa para fazer. Olha, eu não vou saber te orientar nesse quesito, porque é sistema, né? Não é no formulário você vai registrar o nome correto, se você fizer no físico. Mas como Uhum. você vai fazer direto no sistema, nós não vou saber te responder agora. Existe uma capacitação exclusiva da Caixa, que a gente chama V7, que é a versão atual do Cadastro Único, e lá eles conseguem orientar como é que você faz essa alteração. Então, mas como o aviso está dizendo para você manter contato com a Caixa, eu te oriento nesse momento que faça isso. Eu não vou saber te responder de sistema, como é que funciona. Uhum. Tá Ah, bom? então beleza. Ah, ok, obrigado. De nada. Bom, e outra coisa que normalmente gera dúvida é o item 4.05, que é o. Não, 4.05 não. Que é o 4.15, que é o nascimento, né? Se o nascimento desta pessoa foi registrado em cartório civil. Então, a gente às vezes faz uma confusão sobre o registro e a certidão. Então, assim, só para a gente ter claro, se nasceu a criança, o pai ou a mãe, ou responsável, foi no cartório, fez o registro, o cartório vai ter o registro dessa criança. Aí, depois que ela fez o registro, o cartório vai dar para ela uma certidão. Então, essa pessoa foi registrada e recebeu uma certidão. Então, a pergunta é, né, se o nascimento foi registrado em cartório de registro civil? Sim, e ela tem a certidão de nascimento. Então, ela foi registrada e recebeu uma certidão de nascimento. A resposta também pode ser sim, mas não tem a certidão. Significa que ela foi registrada, mas ela não tem a certidão, porque ela perdeu, não tem com ela, né, mais essa certidão. Só para vocês entenderem como é que é a resposta nesse quesito 4.15. O que é importante, né? Para o RF, né, o responsável familiar, é obrigatório, né, ele ter ou CPF ou título de eleitor para responder o questionário, né, para responder a entrevista do cadastro único. Tanto para o indígena, né, como para o quilombola. O quilombola também, CPF ou título de eleitor. E a família indígena, caso não tenha CPF ou RG, a RANI é válida para ele fazer o cadastro. Os estrangeiros, já é diferente, eles têm que ter o CPF. Então, o estrangeiro que veio para o nosso país, a primeira ação que ele vai precisar fazer é fazer o seu CPF, porque a partir do CPF dá para fazer o cadastro único dele. Os outros documentos, né, por exemplo,
a carteira de motorista. A carteira de motorista, a gente pode utilizar para tirar o número do CPF. Já a identidade, a gente não consegue fazer isso, porque a identidade não vai ter a data e nem o local de emissão. Então, não dá para usar a carteira de habilitação, mas somente para o CPF, porque é a única coisa que o cadastro pede é o número do CPF, o RG já é uma outra condição. Se a família tiver, né, todos os documentos de cada um dos seus membros, é importante que ela traga, porque quanto mais você preencher o cadastro com todos os documentos da família, fica um cadastro com mais qualidade, que dá para a pessoa ter acesso a outros serviços, programas, ela estando com toda a documentação civil. Mas se ela não conseguir trazer, não tiver o documento que ela trouxe da pessoa, é o documento que você vai registrar no cadastro. E até teve uma pergunta que acho que já dá para antecipar aí a resposta lá no fórum, que era se era o CPF ou o título de eleitor. Não, é CPF ou título do eleitor para você poder começar a entrevista com RF. Aí os demais membros da família têm que ter algum documento, porque se não tiver documento, essa pessoa vai ser registrada no cadastro, mas ela não conta como membro da família. A mesma coisa, se o RF não tiver nenhum documento, você vai poder fazer entrevista, mas essa família, ela não vai contar para o cadastro. Então, ela precisa regularizar a situação dela, fazendo os documentos. Vocês encaminham para a assistente social do CRAS, que ela oriente onde que ela deve ir para providenciar esses documentos. Porque os documentos civis no Brasil dão cidadania para as pessoas. Se você não tem documento civil, você não existe na sociedade. E você se torna um invisível. E deixa de participar, né, da sociedade, dos seus direitos, serviços e programas, projetos, benefícios, por não ter a documentação civil. Então, o cadastro, ele já é importante, porque você identificando uma pessoa nessa condição, tem que encaminhar para ela regularizar isso, para ela passar a ser visível na sociedade. E dá um documento também que ele mudou, né? Então, a partir de 2010, é a certidão de nascimento ou casamento, né? Que ela tem uma numeração assim longa, né? São 32 itens, né? Nem chamaria de números, né? Porque tem umas letras lá pelo meio. Então, ela ficou mais longa, e daí no sistema é fácil de preencher. No papel, dependendo da versão que você tem do cadastro, pode ser que você tenha dificuldades ali de preencher, mas leia o manual do entrevistador, e lá tem todas as orientações como é que você deve preencher. Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. E o registro que a gente faz numérico é sempre da esquerda para a direita, quando a gente vai preencher, né, físico, e no sistema também, né? Você vai preencher números sempre da esquerda para a direita. Diferente quando você está lá fazendo o registro das despesas da família, que é da direita para a esquerda, né? Você já vai ter a vírgula, 00, é dali da direita para a esquerda que você registra, né, os valores. E é bem importante quando vocês fazem os exercícios, se tiver quadrícula nos exercícios, não pule as quadrículas, porque ela pode registrar como erro o exercício que você está fazendo. E uma outra coisa, se você for registrar escrito, se o modelo que você vai copiar para colocar ali tiver acento, você copia igual, porque se não tiver e você colocar,
Mesmo você escrevendo correto, pode dar a resposta errada no teu exercício. Né? Esses são só detalhes aí da nova forma que a gente está, né, trabalhando online. Então, eu já respondi aqui, né, essa primeira questão aqui do fórum de dúvidas, e a questão do título de eleitor ali é que não é obrigatório. Se tiver o CPF, usa o CPF. Mas se ele tiver o título de eleitor e trouxer, você registra também. Em relação aos documentos, os documentos, normalmente a pessoa vai trazer os documentos originais. Ela tem um documento que está autenticado. Você pode usar esse documento autenticado. E, às vezes, ela tem lá o RG do filho, uma cópia do RG, porque ela não carrega o RG do filho. Eu acho que aí vamos utilizar do bom senso, né? Tem o nome dela, tem o nome dos pais, né? Se você tiver dúvida, conversa com o gestor do cadastro, porque, né, se você ficar com muita dúvida, para vocês entrarem num consenso, você vai aceitar aquele documento para registrar ou não. Mas, a princípio, a família tem que trazer os documentos originais. Né? Ela colocou aqui tirada foto, né, pelo celular. Não, né? O ideal é que eu traga o documento original, para que a gente, né, tem que alertar esse ERF, que quando encerra a entrevista, ele assina um documento, ele tem uma responsabilidade civil pelas informações que ele está prestando. Se ele estiver prestando uma informação que não é idônea, ele vai ser responsabilizado civilmente por isso. Não sei se agora, em relação às aulas, tem mais alguma dúvida? Oi, Marlene. Oi. Agora você está me ouvindo? Estou. Obrigada, Maurício. Não, estou testando aqui, que agora, ao final da aula, conseguiu funcionar o microfone. Maga, nem tinha conhecido a voz. Então, acho que só, não sei se eu vi no chat que aqui não tem. Deixa eu ver as dúvidas. Aquela parte sobre o nome, eu acabei perdendo a orientação, porque esse é um conteúdo de gestão e de sistemas, mas realmente, quando tem uma necessidade de correção no nome, é com a Caixa. Daí tem que fazer aquele contato com a Caixa, e eles pedem normalmente para digitalizar o documento, encaminhar, e a Caixa faz a correção diretamente no sistema. Mas esse é um conteúdo que acaba aparecendo no curso da V7, né? Isso. É que é gestão sistema, também. né? Uhum. Bom, pessoal, então Aí a nossa aula... Aqui, essa parte, assim, da pessoa não ter um documento, que isso não gera um NIS. Ele não gera um NIS, ele não vai calcular, mas não impede a pessoa de fazer o cadastro. Fazer o cadastro único, isso. Bem como a importância, se a pessoa não tem documento civil, disso está anotado no cadastro único, porque a gestão municipal pode fazer um planejamento para fazer uma busca ativa e organizar um mutirão para que essas pessoas tenham um documento civil e possam acessar seus direitos. Inclusive... Outra questão, eu acho que é em relação à excepcionalidade da criança que está num abrigo acima de 12 anos. Então, existe uma portaria, nesses casos é possível levar para a gestão municipal, porque se a criança a família ainda não perdeu o poder familiar, essa criança ainda ela pode ficar no cadastro único acima de 12 meses. Mas aí é um procedimento que a gestão faz de inserir um parecer ou do técnico que está acompanhando ela nesse acolhimento, ou do próprio conselho tutelar, visando não deixar essa família numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Então, retirando membro da família, porque sempre que uma criança ela é colocada em acolhimento,
o trabalho é para reintegrar essa criança à família, né? Que ela retorne para a família o mais breve possível. Exatamente, a política da assistência social não trabalha para retirar essa criança da família. Toda a lógica do nosso trabalho na política da assistência social é de inclusão, não é de exclusão. Aqui no Bem chat lembrado aparece... isso, Maga, eu não lembrava dessa orientação técnica aí. No chat apareceu uma situação que a criança está em família extensa. Aí é uma questão, a família extensa normalmente ela tem uma guarda temporária, então ela pode sim ficar no cadastro da família extensa. E daí quando ela sair dessa família extensa, ela retornar para a sua família de origem, né? Ela daí pode voltar no cadastro da família de origem, mas também ela pode ficar no cadastro da família extensa. E se a família extensa não tem CAD? Então, aí ela pode ou permanecer, né? Se a guarda é temporária, ela pode permanecer ainda na família de origem, né? Porque a outra família não quer incluir, ela não tem um cadastro único, temporariamente, lembrando aquele período, né? E depois, se passar os 12 meses, aí vai precisar de um parecer de quem está acompanhando essa criança na família extensa, a guarda dessa criança, né? Isso é gestão já, né? Não é o entrevistador que decide isso, né? Ele vai precisar parar, conversar com o gestor. É bem importante, gente, que os entrevistadores do Cadastro Único participem das reuniões técnicas do CRAS, né? Para levar essas informações, as situações de atendimento que tem lá. Na realidade, é o gestor do cadastro, mas se o entrevistador, como a gente tem aqui, for o gestor, é bem importante se preocupar com isso e levar nessa situação para ser conversada. Então, aqui a pessoa excluiu e ela está colocando que ela é gestora e entrevistadora. Então, não está errado, mas existe a possibilidade também dela permanecer. Pode ser também uma decisão da família, porque a gente só faz alteração no cadastro único fazendo a entrevista com a família. Então, a gente precisa lembrar que toda e qualquer alteração do cadastro único sempre é uma entrevista ao RF. Então, se a RF fala, não, agora ela está com a família extensa, ela não está mais sob nossa responsabilidade, eu vou excluir ela da minha família, e o entrevistador sempre faz esses esclarecimentos. Olha, acima de 12 meses é considerado, mas a senhora pode optar por excluir ou não. Né? No caso que ela, como é criança, está com a guarda temporária, eu vou encaminhar, se a senhora não quer que eu exclua, eu vou encaminhar para, juntamente com o cadastro, ficar aqui o parecer do técnico que está acompanhando essa criança, juntamente com a família extensa, mas não está também completamente errado. É uma questão de conversar muito com a família e a família entender, né, que tem esse trabalho de retorno, que é possível deixar. Acho que, assim, o importante é saber que existe essa possibilidade. E se ela for incluída e a família depois quiser colocar, excluída, e a família depois quiser colocá-la novamente dentro do cadastro da família, é possível fazer essa alteração de novo. Aqui no chat tem uma pergunta ainda, quanto a algum documento de identificação, RG, ou certidão de nascimento, casamento, não são obrigatórios. Então, acho que documentos obrigatórios, só reforçando, né, Marlene? É aquilo que a Marlene falou do CPF ou título de eleitor, um ou outro, para o RF, qualquer documento que conste lá no bloco 5 de identificação, exceto para os casos de cadastramento diferenciado de quilombola ou indígena. Mais alguma questão? Aqui tem uma pergunta que eu não entendi. Como faço quanto ao nome dos pais e cidade?
Oi, posso completar então a minha questão? Pode. Assim, eu perguntei quanto à documento de identificação, porque vem pessoas aqui, não, aqui na realidade nunca aconteceu, mas se ela viesse em algum documento de identificação, como RG ou certidão de casamento, nascimento, às vezes a família, por exemplo, não sabe falar o nome completo da mãe, ou como deveria digitar o nome da mãe. E quando entrar na parte de CPF, o sistema vai bloquear e não vai deixar eu passar adiante e completar o cadastro dessa família, pela falta de dado. Porque quando você coloca o CPF no V7, ele já puxa o nome da pessoa, né? Tem que estar correto, assim como a data de nascimento e o nome da mãe. Se tiver divergência, o sistema vai bloquear e não vai Mas passar por adiante. isso ela tem que estar com o documento em mãos, né? Então, mas aqui no CPF eu não tenho, por exemplo, o nome da mãe e nem o nome do pai. Ah, tá. Por isso que eu perguntei, Pois assim. é, nós não vamos. Então, é que a gente não vai resolver essa situação, porque é uma situação de sistema, né? Mas aqui no E próprio nesse, V7, quando for, por exemplo, se a pessoa escreveu no V7, no cadastro único, no caderno, e eu for digitar, porque ele tem que ir para uma hora para o V7, mesmo assim, eu não vou conseguir digitar Sim. ele no V7, porque ele vai estar errado com o Ah, nome errado. sim, daí então, tal. provavelmente vai ser um cadastro que vai ter que ser corrigido de novo. Se É, ele estiver no momento fazendo o V7, vai esclarecer para a família que deu um erro ali, que o nome não deve estar completo, aconteceu alguma coisa nesse sentido. Mas se tiver sido feito no caderno verde, aí vai ficar uma pendência junto com o gestor para atualizar os dados do cadastro, visando adequar a informação, complementar para poder inserir no sistema. mas então a sugestão é que quando a pessoa venha, traga o CPF e o RG. É uma Não, isso que a gente. alternativa aí para você, Isso. no V7, não ter essa pendência, né? Sim, então, mas é Mas isso que eu falo. é uma Aqui, sugestão. eu entendo que não é uma obrigatoriedade, né, ali no próprio manual, mas em Curitiba, por exemplo, quando eu fui entrevistador da Prefeitura de Curitiba, a gente não fazia se a pessoa não apresentasse um documento pessoal, né, nesse caso, RG ou certidão de nascimento, porque não tinha os dados suficientes para a pessoa poder depois digitar. Porque acontece muito, por exemplo, da família ser analfabeta, ela não vai saber o nome do pai ou da mãe porque ela é analfabeta, ela sabe dizer o nome do pai ou da mãe. Mas tem vezes que é nome polonês, nome alemão, japonês, e de fato não tem como a pessoa me ensinar a escrever um nome que tem um P, depois um T, depois um CH no meio. Não vai nem saber falar, né? Essas coisas a gente entende que elas devem ser como uma recomendação. Então, em todo momento, o cadastro único ele traz isso, que quanto mais dados, quanto mais tiver preenchida a documentação de informações, mais completo ele vai estar. Então, sempre a gente coloca, se a família puder trazer aquela coisa do comprovante de endereço, que a gente falou, uma cópia, para copiar os documentos do filho, além da certidão de nascimento, tem CPF já, atrás também. Só que isso não pode ser uma obrigatoriedade, porque daí a gente infringe uma normativa federal do cadastro único. Então, e a gente não pode tratar a excepcionalidade como regra. Então, pode acontecer que alguma outra família seja analfabeta, não saiba o nome, escrever de forma correta a grafia do sobrenome dos pais, e não traga naquele momento, vai ficar com essa pendência? Isso pode, mas isso é uma excepcionalidade, não é regra. Então, se acontecer, depois vai ter que pedir para complementar. Não vai dar certo o cadastro, pede para complementar. Mas a gente não pode criar essa regra do município, que se a pessoa não chegar lá, no posto de cadastramento, com comprovante de endereço, com RG, com CPF, com certidão de nascimento, com todos os documentos, a gente não faz o cadastro único, porque isso a gente recebe, inclusive, como denúncia o Ministério da Cidadania também, porque está contrário à normativa. Então, se recomenda que tenha um número de documentos grandes. Então, vários documentos, e isso é importante até talvez fixar em algum lugar, no site da prefeitura, ter o que é obrigatório e o que é recomendável levar para que o cadastro seja feito correto e dê certo.
Mas, Magali, também vejam que agora, nesse período que a gente está, que muitos municípios estão agendando, né, o atendimento das pessoas, a pessoa, quando você agenda com ela, você já passa uma listinha, ó, se você tiver esses documentos e puder trazer, traga, mas sem aquela obrigatoriedade. Para ela tem que ter o CPF. Mas, isso mesmo, Marlene, como recomendação, né? Que eu acho que é preciso, porque facilita o trabalho da... Porque, pense, é uma dificuldade que a gente tem no sistema e que faz a família ter que voltar novamente para fazer o cadastro. Então, se você já puder recomendar que ela possa trazer para facilitar, para ela não ter que voltar e refazer esse cadastro, melhor, né? Aqui eu sempre recomendo, né? Quando a pessoa vem aqui, a gente sempre pergunta. No geral, não tem esse problema, porque geralmente as pessoas vêm com o RG, elas sempre estão com o RG, o CPF, enfim. Mas foi uma questão que eu levantei porque me perguntaram várias vezes sobre isso, os cadastradores aqui. E daí me perguntaram algumas vezes, mas precisa, não precisa? Eu falei, não, o que precisa é o CPF. Mas, né, é bom que tenha o RG, porque sempre tem o nome do pai, o nome da mãe, cidade de nascimento, data de nascimento, e qualquer um desses dados, se tiver divergente, o sistema trava e não vai deixar cadastrar. Ok, já é um problema de sistema, né? Mas, gente, mais alguma dúvida? Porque nós já encerramos a nossa aula, passando Tem mais uma aqui no chat, Marlene. Ainda é sobre a questão de retirar a criança que foi afastada da família temporariamente, se deve ser excluída ou não do cadastro. Então, você já não respondeu? É aquilo que a gente já colocou, que não deve ser retirada se ainda a família tiver o pátrio poder, porque ela pode retornar, e todo o trabalho da rede vai ser para que ela volte para essa família. Mais alguma? Então, pessoal, mesmo que depois vocês vão ler o material, vão fazer os exercícios, vão ficar com alguma dúvida, aproveita o fórum de dúvidas para registrar a dúvida lá. Se permaneceu alguma outra dúvida, registra que a gente coloca lá. E tenta responder na próxima aula. Então, a gente agradece a participação de todos. Marlene, só um pouquinho. Oi. Vamos tentar abrir as câmeras para tirar uma fotinho, que vocês tiraram isso na segunda-feira, mas a maioria das câmeras estavam fechadas. Acho que a foto ficou só com 2 ou 3 abertas. Só para registrar. Beleza, então. Nós temos 4, 5 abertas. Mais alguém? Vamos, gente, mostrar esse rostinho bonito. Agora já está aparecendo mais. Quem que tem lá um S, o J, que não abriu ainda, o C2. Muito bem. Agora tem o S lá, que eu não sei quem é. O A, JD, o MW. Na tela que eu tô, a Marlene não aparece. Você consegue eu devo estar na sequência ali, sei lá. Maga, por isso que tem que ser 2 fotos, sabe? Metade. Sim. E você estamos aparecendo embaixo. Beleza. Eu não estou vendo você, Maga, na minha. Aqui embaixo. Se você rolar barra de rolamento para baixo. Mais alguém, gente, para abrir as câmeras aí? Eu estou bem lá no final. Nossa, mas tem bastante gente ainda que não abriu a câmera. Eu abri a minha, mas não estou me vendo. Você tá no final. Mas então rola na lateral ali, porque é muita gente que eu também não saquei que dava para rolar para ver todo mundo. O César tá sorrindo há horas ali, ninguém tira foto, coitado. Vai, Ana, então pode fazer o registro. Viu o César agora. Nossa, gente, mas tem muita gente que não está abrindo, por quê? Qual é a inibição? Alguém respondeu que está sem câmera, uns 3 aqui. Ai, que dó, gente, vocês não vão poder sair na foto. Quer dizer, lá no site da secretaria, não é? É para o site da secretaria ainda? É para eles colocarem perderam, gente. no site.
Obrigada, gente. Bom descanso, até amanhã.